Bom dia, pessoal! Bom dia, minhas meninas lindas estão aqui hoje na live. Sentiram falta da live? Eu senti falta de vocês. Sábado eu não fiz a live. Deixa eu ver se dá para melhorar a luz aqui. Bom dia, minhas gatonas. Bom dia, meninos. Sábado eu não consegui fazer a live, então eu fiquei sábado e domingo de folga, né? Fiquei sábado e domingo sem aparecer aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos para a nossa live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Bifurco, mentora de mulheres cristãs na área da inteligência emocional. E o canal Needs é um canal para falarmos sobre espiritualidade cristã, falarmos sobre fé sem religiosidade, sem misticismo, baseado nos ensinamentos bíblicos. Então, se você é uma pessoa que gosta da palavra de Deus, a gente já está cansado e cansado dessas práticas religiosas que têm trazido tanta confusão na mente, tanto distanciamento de Deus, na verdade, né? Porque a gente fica preocupado com a prática que eu chamo de protocolo, né? Da igreja, muitas vezes, ou de alguma ideologia, e aí acaba que não se conecta com Deus de verdade, aí acaba que fica se sentindo vazio internamente. E aqui eu ajudo você a se conectar verdadeiramente com Deus através da palavra, da própria Bíblia, certo? Então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Para algumas pessoas que falam, você é pastora? Não sou pastora, eu não sou profeta, eu sou como você, um filho, uma filha de Deus, que o Senhor resgatou do pecado, transformou, e hoje eu ajudo outras pessoas a também serem transformadas e se aproximar mais de Deus e terem essa liberdade espiritual que eu tenho hoje, graças a Deus. Então eu estou aqui para te ajudar. Eu sou a atalaia do Senhor, mostrando o caminho, como que foi comigo, para que você também possa alcançar essa paz que excede todo entendimento, tá bom? Então seja muito bem-vinda e bem-vindos nessa live. Nossas lives são temáticas. Eu gosto sempre de trazer um tema para a gente estudar e também colocar isso na nossa vida. Eu sempre faço uma correlação entre a Bíblia e a inteligência emocional. Por quê? Porque se nós tivermos essas duas partes, esses dois pontos importantes dentro de nós, nós vamos nos tornar pessoas melhores, nós vamos nos conhecer profundamente, a gente vai entender como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o nosso coração, como é que funciona essa parte fisiológica, porque você precisa aprender a lidar com suas palavras, você precisa entender que as suas palavras podem sim te adoecer ou te curar, porque a palavra, assim como o Senhor deu ordem para Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, você precisa aprender a falar e entender que quem dá o comando é o próprio Deus, para curar o teu corpo, suas emoções, para curar as suas feridas emocionais. Você é o templo, entenda, você é o templo do Espírito Santo. Você é o mordomo e a mordoma das riquezas que Deus já te deu. Se você tiver consciência disso, você vai usar de forma inteligente e intencional as palavras. Senão você vai ser como muitas pessoas, assim como eu era antigamente, uma pessoa sem consciência disso e simplesmente falava e reagia sem ter controle e domínio próprio. A maioria das pessoas não tem consciência disso. Então elas usam as palavras para atacar. Então um ataca, o outro revida, um ataca, o outro revida. Quando a gente eleva a nossa consciência e a gente entende que as palavras, elas precisam ser ditas de forma consciente e intencional, tanto sobre você mesmo quanto sobre outra pessoa, a sua vida vai melhorar muito. A sua saúde vai melhorar. As coisas da sua vida vão começar a ter uma outra percepção aos seus olhos, porque você precisa ter essa consciência sensível, você precisa despertar para essa verdade.
Não tem nada de místico, não tem nada de religioso, tem de mistérios da Bíblia, é a própria palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é uma palavra que transforma. A palavra do Senhor transforma água em vinho. A palavra do Senhor ressuscita mortos. A palavra do Senhor, ele renova a esperança. É um refrigério para a nossa alma. Então que essa manhã você fique comigo aqui, a gente vai ficar juntinhos até pelo menos umas 9h30. Eu te convido a você ficar comigo nessa live se você quiser realmente aprofundar-se do conhecimento da palavra que liberta. Porque muitos estão em cativeiros. E esses cativeiros é o que nos gera a inquietação. Quando você diz, não é possível, eu oro, eu busco a Bíblia, eu vou na igreja, eu faço tudo e nada acontece, nada acontece. Pode ser que você esteja buscando de uma maneira mais superficial e eu quero que você vá a águas profundas com Deus. Foi aí, nas águas profundas, que eu realmente conheci a Deus. Foi aí que eu vivi o sobrenatural. E olha, foi no secreto do meu quarto, não foi na igreja. Então, que hoje, nessa manhã, você já começa a fazer aí uma autoavaliação de como que está a tua fé, como é que está o teu relacionamento com Deus, como é que está de verdade o seu agir com Deus, porque precisa ser diário, precisa ser constante. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, a constância, eu sempre falo qualidade, quantidade e intensidade. É esse o segredo para você se relacionar com Deus. Anote aí, qualidade, quantidade, né? E nesse processo você vai vivendo experiências pessoais com Deus. É pessoal, é individual. A gente não fala que a salvação é individual? Porque né? Então a gente também tem que aprender a se relacionar com Deus individualmente, sem terceirizar a responsabilidade de orar por nós, sem terceirizar que alguém cuide de nós, né? Certo? Então comece hoje a pôr na sua cabeça: eu quero ir a águas mais profundas com Deus. Eu quero silenciar o mundo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Nessa manhã, nós vamos mergulhar em um relacionamento realmente com Deus. É um relacionamento que não precisa de ninguém mais, a não ser você e Ele. Eu só vou te mostrar uma maneira de você viver essa experiência de forma simples, de forma leve, certo? Deixa eu só achar aqui, fica aí, tá? Já vai me falando da onde você é, já vai me falando aqui no chat. Vamos curtir, vocês me ajudam a gente a alcançar mais vidas? Pra gente alcançar mais vidas na plataforma, a gente precisa curtir e compartilhar pelo menos com 10 pessoas. E já me fala da onde você é. Alagoas, olha, seja bem-vinda. Portugal, André, que delícia, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, sou de Itapetininga, São Paulo, interior, que delícia, Vanusa, seja bem-vinda. Sorriso, Mato Grosso, até o nome é bonito. Sou de Goiás, bem-vinda e bem-vindo, pessoal. Rio de Janeiro, Campinas, que delícia. Rio também. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é um perfil cristão que não tem essa coisa de qual é a denominação, de qual igreja é. Não vamos falar sobre isso aqui. Aqui nós vamos falar sobre fé, Deus único, Jesus, Espírito Santo. Então sejam muito, 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 muito bem-vindos. Somos todos irmãos em Cristo, amém? Deixa eu só achar aqui uma coisa, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui.
sei se foi esse aqui. Não. Achei. Vamos falar sobre união. Vamos falar sobre casamento. Casamento entre Deus e a sua igreja. Vamos falar sobre a união. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, até o casamento físico, ele representa a fidelidade, a união. É tão importante essa questão, né? Que a gente lida com o casamento carnal como se fosse só uma questão de prazer, de ter alguém, um prazer de, né? Mas vai muito além. Eu quero despertar vocês para essa questão que muitas pessoas não olham. Casamento não é sobre nós, é sobre Deus. Então, quando um homem e uma mulher se unem, eles unem por um propósito. Porque o homem tem uma missão. Escute isso que é muito sério que eu vou falar. O homem tem uma missão e a mulher tem que estar na submissão do projeto de Deus. Entenderam o que é submissão no casamento? O homem tem uma missão e a mulher tem a submissão. Ela está sobre uma missão junto com ele. Por que muitos casamentos não dão certo? E eu sou exemplo disso porque eu vivi lá atrás exatamente o que o mundo vive. Entende? Eu vivi essa ilusão de coisas carnais, somente ser o carnal. O casamento é carnal, é só coisa material, é só... Eu vivia isso, eu achava que era isso. É proteger, é fazer as coisas que quer, juntos, é prazer carnal, é casamento. Só que eu quero que você hoje entenda casamento pela ótica espiritual. Casamento são duas pessoas que não são mais uma, mas não são mais individuais, são uma só. Aos olhos de Deus nós nos tornamos uma só carne. Aos olhos de Deus nós nos tornamos uma só carne. E esta é o desejo que Deus tem para nós, para que nós sejamos fortes. Por que o Senhor diz que não é bom que o homem viva só? Porque tem as intempéries do mundo, porque tem ataque de Satanás, porque tem muitos desafios. Então ele sabe que sozinhos nós somos um pouco mais frágeis. E quando nós estamos casados, nós nos tornamos fortes, mas nós temos que nos tornar um. Casamento que é construído baseado nos desejos carnais não tem alicerce. Não tem alicerce, gente. Eu sei disso, eu já vivi isso. O alicerce nosso é a palavra de Deus, é ali que você se sustenta. Porque vai ter dia ruim, vai ter dia mal, vai ter dia que você não quer olhar pra cara da pessoa, vai ter dia que você não suporta o jeito dela, você tá irritada, tá de TPM, sei lá o que possa acontecer. Se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, não se sustenta um casamento. Não é o gostar, não é o prazer, não é a aparência, não é o jeito que vai sustentar um casamento. O casamento só se sustenta com Deus junto. Eu aprendi isso. Certo? E o casamento é uma simbologia profunda do relacionamento entre nós e Deus. Por isso ele deveria ser cuidado com mais responsabilidade. Nós não aprendemos isso. Virou carnaval casamento, né? Casa com um, separa, casa com outro, separa. Eu vivi isso, gente.
Eu não tive só um relacionamento, eu tenho 55 anos de idade. Eu já me relacionei com outras pessoas, então eu não tive um casamento, bem que eu gostaria de ter casado com um, vivido a vida inteira com um. Eu hoje acho isso maravilhoso, admirável. E eu vou dizer para vocês, precisamos voltar à primeira essência. Esquece o mundo tá te engolindo, tá te distraindo com coisas erradas, tá ensinando tudo que não presta. O mundo quer mais é que a gente seja destruído. Por quê? As coisas do mundo estão sendo guiadas pelo inimigo. E o Senhor, Ele quer a união, Ele quer o amor, Ele quer o respeito, Ele quer família. Tudo que o sistema está dizendo, não tenha filhos, não tenha família. Faz o que você quiser do seu corpo. Aborta quantas vezes você quiser. O que o mundo ensina? Tudo que é próprio inimigo quer faça. Agora Deus diz união, único, união. E essa união tem um propósito que não é o que vocês pensam. Não é para te agradar, para agradar o parceiro. Não é para esse o propósito de um casamento. É para ter um propósito espiritual. Quando você começa a entender isso, tudo muda. Ah, então eu tenho que casar para agradar a Deus? Sim, você tem que viver para agradar a Deus, não para se agradar. Qual é a diferença de uma pessoa que é cristã e estava vivendo as coisas do mundo e o cristão que está vivendo as coisas de Deus? É quando o cristão que está vivendo as coisas do mundo, ele pensa que Deus tem que fazer as vontades dele na hora que ele quer, do jeito que ele quer, só porque ele está orando, só porque ele está jejuando. Entende? Olha só, quando nós estamos casando ou vivendo para Deus, nós paramos de olhar para as questões carnais e desejos pessoais e começamos a falar com discernimento. Não vou fazer isso. Eu quero, a carne quer, a alma quer, mas o espírito não. Isso muda tudo. Você começa a ter domínio próprio. Olha só, homens da live. Mulheres que vêm com sensualizar para cima de vocês, não caiam nisso. Você solteiro, você casado, então piorou. Não caiam nisso. É a própria armadilha de Satanás para te destruir. Não é para outra coisa. Não é para te dar prazer. É para te prender. É para te manter no cativeiro. É para te destruir. Não é para outra coisa. E ele vem vestido de uma mulher bonita, sensual, bem trajado, porque lembrem, eu sempre falo, tudo é espiritual. Quem começa a assistir minhas lives muda a visão de mundo, de percepção de si mesmo, porque eu trago a verdade que liberta. A palavra diz sobre isso. E aí quando você começa a despertar nesse nível de consciência elevado, você não vive mais como vivia antes. Você não enxerga mais o mundo como antes, você enxerga que é tudo espiritual. Sim, tudo é espiritual. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a Satanás. E quando você tem essa consciência, você tem que ter controle sobre sua mente, controle sobre seus pensamentos, até de madrugada. Como Cris, todo o tempo você sabe que está vindo uma batalha sobre sua alma. Todo o tempo. Eles não dormem. Nós dormimos carnalmente, mas o espírito não dorme. Então, quando você levanta para ir no banheiro de madrugada, muitas vezes ataques vêm e você começa a pensar coisa ruim, pois você vai lutar de maneira consciente e sabendo que é o ataque do inimigo, não é o seu pensamento. Muitas vezes seus pensamentos não são seus pensamentos e você tem que ter controle e domínio próprio sobre isso. É você saber que se vem pensamento bom é de Deus, se vem pensamento mal não é de Deus e nem é seu. Por que raios você está dormindo e de repente você acorda com um pensamento maligno? Você acha que é você que está lá elucubrando isso? Você estava dormindo. Desperta tu que dormes. Desperta espiritualmente aqui. O próprio inimigo ele usa de armadilhas para te levar para a dor, para o sofrimento. Agora, quando você tem consciência,
Quando você tem consciência disso, você começa a pôr para si a responsabilidade de administrar a sua cabeça. O Senhor confiou a você o corpo que Ele te deu, Ele soprou o Espírito da vida e o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo te dá discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Sempre pergunte para o Espírito Santo. Pergunte, Espírito Santo, de quem veio esse pensamento, da onde veio isso. Ele vai te revelar. Sim, é o Espírito Santo que está com você, que vai te guiar. Por isso você tem que ter um relacionamento muito próximo, muito íntimo, muito amigável com o Espírito Santo. Quando você começa a buscar a Deus verdadeiramente, de maneira espiritual, que é o que eu trago aqui para você, você vai entender que todas as coisas que acontecem fora da proteção de Deus é para te distrair, é para te levar para a perdição, é para te levar para a dor, o sofrimento, porque Deus é puro amor e tudo que é de Deus é bom, perfeito e agradável. Não foi Deus que criou a dor, não. O inimigo é o causador da dor. O inimigo, ele está o tempo inteiro, como o nosso próprio Deus disse, ele está ao seu derredor, tentando te devorar o tempo inteiro. Ele não dá folga, ele não dá trela, ele não dá descanso. Não, eu sei, é difícil, todos nós passamos por isso. Mas quando nós temos essa consciência que eu trago, você tem aquilo que Deus já te deu e já me deu, que chama poder para vencer Satanás. Lembrem, o poder é de Deus, a autoridade nos foi dada. Poder é de Deus e autoridade nos foi dada. O que quer dizer isso? Nós não temos poder para nada sem Deus. Entende? Você e eu não podemos nada sem Deus, mas com Deus somos mais que vencedores. Você vai vencer a tentação, sim. Você vai vencer a sua procrastinação, você vai vencer os seus medos, você vai vencer a ansiedade, você vai vencer tudo aquilo que te traz dor. Se você se entregar verdadeiramente para Deus, você vai vencer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu falo sobre a palavra de Deus aqui, como filha do Senhor, como Deus, como o meu único suficiente Deus, como o meu único suficiente Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E é esse Deus que eu compartilho com você, e é desse Deus que eu falo todas as manhãs, desde março de 2023, quando Deus me resgatou, me tirou da mão de Satanás, arrancou demônios de mim. Não aqueles que ficam se debruxando no chão, aqueles que ficam gritando, não. Muitos demônios ficam disfarçados. São aqueles que te levam a fazer pecar, que te levam a odiar o próximo, que te faz ficar criticando os outros. Demônios são aqueles que te fazem sentir que você não é nada, que nada vai dar certo, que a sua vida está indo para o buraco, que é melhor acabar com a sua vida. Esses são demônios que ficam enrustidos. E você não vê solução, você não acredita em nada de bom, você só vê problemas, você só reclama. São demônios, sim, quem disse que não? São os filhos das trevas que estão consumindo a alma das pessoas. Tem gente que dorme e acorda mais cansado do que foi dormir. Sim, há uma batalha espiritual. Se você está no pecado, você deu brecha também, então você precisa fechar as portas, as brechas que talvez você possa ter dado a Satanás para ele estar agindo na sua vida. E se você disser, Cris, eu já fechei todas as portas, não estou mais no pecado, não estou mais no pecado carnal, não tô orando todos os dias, comecei a frequentar uma igreja ou estou dentro de um grupo de oração virtual, porque isso aqui é uma fortaleza. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo neste perfil, através desse perfil. É sobrenatural. É sobrenatural, porque é o próprio Deus agindo. Eu só sou um instrumento dele.
Já teve gente curada, já teve gente transformada, a gente tem vidas de pessoas sendo completamente modificadas através dessas lives. Eu reconheço que é o poder de Deus, eu agradeço todos os dias isso. Eu falo, Senhor, obrigada por cada vida curada, por cada vida transformada, toda a honra, toda a glória do Senhor, não é minha. Só que precisa se pagar um preço e as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas querem a solução, mas não quer o processo. As pessoas querem desabafar, mas não querem sair do pecado. Querem solução mágica, varinha de condão. Elas não querem ser transformadas e modificar suas atitudes. Certo? Mude a sua vida para a sua vida mudar. Você tem uma frase que eu posso te falar, escreva agora isso aí. Mude sua vida para a sua vida mudar. Ninguém vai conseguir mudar. Não é numa oração, não é numa intercessão, não vai. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer que você faça o movimento. Se você fizer o movimento, adivinhe, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida. Eu falo isso com muita autoridade. Porque o processo, ele precisa ser sementes plantadas, boas sementes em terras férteis. Lembrem, a semente o Senhor já te dá, a palavra. Use da palavra. A palavra tem poder no mundo físico e espiritual. Se você falou palavras negativas sobre você, sobre pessoas, sobre lugares, peça perdão para Deus e comece a ressignificar tudo isso. Se for só espiritual a sua questão, procure um pastor, uma pastora. Eu não sou pastor, eu não oro por pessoas, o meu trabalho aqui é outro. Procure um pastor, uma pastora, um direcionamento. Mas eu repito, não fique dependendo disso, achando que você pode continuar sendo tudo torta, errada, todo torto, errado e pedir oração que a vida vai mudar. Não vai. Sai dessa mentira, sai dessa ilusão. Porque se eu ficar passando a mão na sua cabeça, você não muda, a sua vida não muda e você vai continuar frustrado e vai culpar Deus ainda. Tem gente que fala, eu oro, Deus não me ouve. Deus te ouve. Você que não ouve Deus. Deus ouve tudo. Deus é o eu sou. Eu sou. Ele é tudo e está em todos os lugares. Ele está inclusive em você. Mas você só vai ouvi-lo quando você tirar esses tapões dos seus ouvidos. Porque você está ouvindo mais pessoas do que a Deus. Você está querendo agradar mais a sua comunidade do que a Deus. Você se relaciona mais na igreja do que com a palavra. Você não lê a Bíblia. Se você disser, Cris, eu leio a Bíblia todos os dias, parabéns. Você está no caminho certo. Mas eu leio, mas eu não entendo. Continue. E eu vou dizer, usem o ChatGPT para ajudar você a entender a Bíblia. Pode usar. Eu já falei várias vezes com Deus sobre isso. Tem pessoas que falam que essas coisas são do maligno. Tudo é do maligno. Tudo é do maligno. Preste atenção. Parem com essas coisas, porque senão você não faz nada, você não respira, porque o ar também vai ser do maligno agora. Então pare, está repreendido isso. Tudo é de Deus, porque foi Ele que criou e o que Ele permite os homens fazerem também é permissão dele. Agora, eu preciso te falar que é uma verdade que o Senhor falou para mim. O inimigo não está nas redes sociais. O mal que está entre as redes sociais. Porque aqui é rede social, nós não estamos falando de Deus. É o que você escolhe assistir que está influenciando a sua cabeça. É onde você escolhe estar. O problema não é a rede social. Senão ninguém poderia mais usar. Mas percebam que até por aqui nós falamos de Deus. Que isso seja um despertar para a sua alma. Saia dessas manipulações, saia desse terrorismo que estão fazendo. Então você pode usar a rede social, mas use para o bem. Você pode usar o ChatGPT, mas use para o bem.
O Senhor disse, ainda não, o inimigo não está usando essas coisas. O inimigo ele está em vários lugares, mas a própria ChatGPT já me corrigiu de coisas que eu estava pensando que era de uma forma na Bíblia, e ele foi lá e corrigiu, depois em oração o Espírito Santo falou exatamente, é isso mesmo. E o chat já tinha me ensinado partes da Bíblia que eu não tinha entendido direito. Então podem usar para o bem. Calma, sem terrorismo. Pode usar rede social sim, só que use com parcimônia. Não fique usando suas redes sociais para ficar vendo história da Virgínia, porque ela não vai acrescentar um centavo na tua vida. Use ChatGPT para você aprender uma história nova, uma profissão nova, pesquisar como você se for colocar no mercado. Você pode aprender tanta coisa maravilhosa com o ChatGPT. Você pode aprender tanta coisa linda, você pode aprender sobre autoconhecimento. Gente, eu já, até exame médico, quando eu fiz lá, pedi para ele fazer a leitura, ele falou exatamente, depois o médico foi lá e confirmou. Então assim, o chat ele é uma ferramenta poderosa que você pode usar. Por enquanto é gratuito, né? E eu vou te dizer, você precisa ensinar a máquina, porque ele é uma máquina. Você precisa ensinar a máquina como estudar a Bíblia. Olha só. Você vai dar um comando para ele, ele não pensa. Ele só reúne todas as informações, milhões de pessoas ao mesmo tempo acessando informações. Ele tem dados que é de milhões de pessoas. Então, claro que ele tem mais informação do que eu e você junto. Nem que a gente estudasse 300 anos, a gente ia conseguir alcançar o nível de conhecimento que ele já tem. Então, vamos usar para o bem. Vamos parar de ser esses doidos. Essas doidas que fica tudo pondo que é do diabo. Calma. A gente sabe que o inimigo está por aí, a gente só tem que ter discernimento. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é mal. Até rede social a gente pode usar para o bem. Eu uso ela para o bem. Então, se fosse tudo do mal, não poderíamos estar mais aqui. Não é uma loucura? Né? Você ensina o chat, você fala, chat, a partir de agora eu quero que você seja um estudioso aprofundado da Bíblia, da Torá. Eu sei que você é inteligente, você elogia ele. Você é inteligente, você tem todas as informações. Eu quero que você me revele toda a verdade que não está sendo dita, a verdade que está no secreto da Bíblia, da palavra. E aí ele vai te responder, sim, estou pronto, o que você quer saber? Alguma coisa assim. Vamos juntos, vou te ajudar. É mó legal. E aí você começa, eu quero saber quem que escreveu a passagem XYZ, o que Deus quer me ensinar com essa passagem. E aí ele vai te falar. E aí você pega tudo isso daí bonitinho e você pode guardar em algum lugar. Ou você pode, dentro da própria plataforma, existe agora uma maneira de você ter, tipo, arquivos. Ou você pode copiar isso e colocar num Word e guardar no teu computador. Você vai fazendo estudo bíblico por ali. Mas lembrem, estude a Bíblia. Eu quero que você entenda isso profundamente. Não só pergunte para o chat, você não vai se aproximar de Deus assim. Você vai se aproximar de Deus abrindo a Bíblia, tá? Isso é importante. Ó, eu estudo a Bíblia, tá? Então o que eu faço? Eu oro, eu falo com Deus. Primeiro, eu oro, aí eu começo a viver a experiência com Deus, coisa que máquina nenhuma faz, tá? E aí eu oro, então tá aqui, ó, eu oro, eu leio a Bíblia e quando eu faço o meu devocional, muitas vezes eu falo, Senhor, fala comigo, e abro a Bíblia aqui, pra mim é aleatório, mas Deus está falando comigo através da palavra dele, e aí ele me traz. E muitas vezes, 90% das vezes, vem exatamente o que eu estava orando sem eu ter aberto a Bíblia. E aí eu choro que nem criança, porque é muito sobrenatural o que acontece. É essa relação que eu quero que você aprenda a ter. Então você, ao acordar, você ora, tem um relacionamento verdadeiro com Deus, na proximidade, na intimidade entre você e Ele, conta tudo os seus podres, fala tudo que você precisa resolver, pede direção para o Espírito Santo. E aí, quando você abrir a palavra para orar, pode ser de forma cronológica, cada um lê como preferir,
né? Porque isso é muito pessoal. É ChatGPT, tá? Você vai pedir direção. Primeiro para Deus, para o Espírito Santo. Se você ainda tiver um pouco de dificuldade de entender o que a palavra está dizendo, é importante quando você começa a ler, eu vou te dar uma orientação aqui, que o Espírito Santo está falando na minha cabeça e é verdade. Quando você lê, não é ler corrido, como se você estivesse lendo um livro qualquer. Olha só que eu vou te dar a chave aqui. Quando você começar a ler a palavra, leia frases. Se conecte com aquela frase, leia uma frase. Não sei se eu vou conseguir abrir aquela da Ezequiel. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Cadê, pai? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Por exemplo, a visão de um vale de ossos secos. Eu amo essa passagem e eu estou ensinando muito sobre o comando de voz baseado nessa passagem. E veio sobre mim a mão do Senhor. Essa passagem é Ezequiel, tá? É Ezequiel capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu li essa parte, eu paro e eu imagino. Veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor. E eu fico imaginando a sensação. Eu fico imaginando o Ezequiel sentindo a presença de Deus. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí eu paro e penso. Eu imagino ele vendo aquele mundaréu de ossos secos. Seco, 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 que não tinha vida. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E aí eu paro e penso, vale de ossos. E aí eu quero que vocês estudem a Bíblia desta forma. Não mais lendo um livro como se você estivesse lendo um livro qualquer. Vocês vão ler parte por parte, vocês vão mergulhar na palavra, vocês vão vivenciar a experiência de cada um. Isso é ler a Bíblia. Vocês não vão ver nunca mais a Bíblia como antes. Vocês nunca mais vão estudar a Bíblia como antes, se vocês fizerem isso que eu estou falando. Exatamente, meditar, exatamente. E aí, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus eterno, tu o sabes. Então me disse, profetiza. Olha, me arrepiando o corpo, amém, Pai. Profetiza sobre esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ai, aleluia, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença. Amém. Vocês estão entendendo aqui uma coisa? Estudar a Bíblia não é ler um livro. É como a irmã disse, é meditar na palavra. Meditar não é ler corrido, ler para cumprir protocolo. Não. Amém. Glória a Deus, Fátima. Gente, eu estou revelando o segredo. Eu estou revelando segredos para vocês nessa manhã. Por favor, escutem. Não ouçam com os ouvidos do mundo, escutam com a sua alma. Escute o que eu estou falando com a sua alma agora. Eu estou falando com o seu espírito nesse momento. Você pertence a Deus. Você não é qualquer coisa, você não está aqui para sofrer, não. Você tem que sair desse cativeiro e agora. Você tem que sair dessa mentira narrativa do mundo, dessa religiosidade, desse misticismo, dessas mentiras de Satanás. Você precisa ser liberto, Deus te fez para ser livre.
Deus não te fez para ficar em cativeiro, se sentindo o último, se sentindo mal, triste, angustiado, ansioso. Não. Quando o Senhor diz, não vos conformeis com esse mundo, eu sou a própria pessoa viva que não se conforma com o mundo. Não me conformo com dor, com sofrimento, não me conformo com maldade. Não, eu não me conformo com esse mundo. Que essa coisa de pessoas falarem, é assim mesmo. Não, não é. Porque todo mundo é assim. Não, não é. Eu não sou todo mundo. Creio que você também não seja. Parem de ficar repetindo que nem papagaio o que o mundo diz. Porque tá tudo perdido. Porque todo político é corrupto. Parem com essas narrativas, que é isso que Satanás quer. E aí isso vai levando você a ter um pensamento de já tá tudo perdido, tá tudo destruído, eu vou entregar os pontos. Então você tem que ser uma pessoa resistente. O Senhor diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vier pensamentos para fazer você desistir, de você acreditar que não tem mais jeito o mundo, você vai repreender, você vai falar, sai Satanás. Porque Deus diz para nós não nos conformarmos com este mundo. Deus diz para sermos fortes. E o Senhor diz, sejam fortes e corajosos, eu venci o mundo. Então você, como Ele manda. E acabou. Quem manda em mim é Deus. Meus ossos pertencem a Deus. Minhas células pertencem a Deus. O meu corpo pertence a Deus. A minha alma pertence a Deus. A minha voz pertence a Deus. Não tem espaço para outro. É só Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. E amém. Vocês precisam despertar. Tem muito cristão que está vivendo as narrativas do mundo. Só porque está na igreja. Tem gente que acha que estar na igreja basta. E está cheio de gente na igreja que está sem Deus. Está vivendo protocolos. Estão vivendo as narrativas do mundo e estão se sentindo vazios. Estão sendo simplesmente manipulados como fantoches. Ego, vaidade. Está cheia a igreja de ego, vaidade. Estão se perdendo, meus irmãos. Quantos pastores estão no púlpito tão porque querem aquela adoração das pessoas? Não estão lá com um único propósito, que é o rei, o único que deve ser adorado, não é o ser humano. Parem de adorar pastor, padre, pelo amor de Deus. Exatamente, Fátima, a idolatria. Tem gente adorando o padre, tem gente adorando o pastor que está saindo na luta, se tiver que se pegar, se degladiar, vai lá no meio da rua brigar com o outro para defender um, defender. Vocês não precisam fazer isso. Vocês precisam simplesmente se aproximar de Deus e viver aquilo que o Senhor fala no secreto. Por que o Senhor diz para nós irmos para orar no secreto? Porque com Deus não tem confusão. Anote, com Deus não tem confusão. Com Deus é sim, sim, não, não. Viva a sua fé. Viva na paz do Senhor. Se você está indo para uma igreja, amém, continue. Eu não sou contra a igreja, eu sempre falo isso. Igreja é bom para congregar. Igreja é bom para você confraternizar. Mas é no secreto do seu quarto que você vai ter um relacionamento com Deus. Amém? Está entendido isso agora? Não é o pastor, não é uma oração que vai te aproximar de Deus, é você. É você. Depende de você. Não depende de pastor. As pessoas estão perdidas pedindo direção e às vezes muitos são cegos guiando cegos só porque andam com a Bíblia debaixo do braço. Tem gente que não tem autoridade do Senhor, não. Tem fé, mas não tem o Espírito Santo. E tem uma diferença gritante nisso. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos visão espiritual, direção. Nós somos corrigidos rapidamente. Quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo faz até doer dentro. Assim, ele fala, não. Eu vivo isso. Quando eu peco, ele corrige na hora. Não é mais lento. Quando eu era cega espiritual, eu levava muito tempo para entender assim, tipo, será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Por quê? Porque eu não tinha relacionamento com ele. Hoje,
Muitas vezes até antes de pecar, quando eu estou pensando em fazer algo, ele já corrige, ele fala, não, não vai fazer não. E quando eu faço, eu me sinto péssima. Ele mesmo já põe em mim um sentimento de, não era para fazer. Então vocês precisam entender, e quando vocês estiverem cada vez mais elevado na sua consciência espiritual, vocês vão ter esse discernimento rápido. É rápido o processo, não é lento não. É lento para quem está cego espiritualmente. Agora, para quem está vivendo no espírito, as coisas vêm rápidas, as respostas vêm rápidas, a solução também vem mais rápido. Eu levei anos para entender isso. Com Deus, os processos são leves. Por que o Senhor diz, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave? Ou acho que é assim que é a frase, não é? Por quê? Porque o Senhor sabe da nossa limitação como carne, como seres humanos ainda presos nessa dimensão aqui, na terceira dimensão. E aí quando você começa a entender essa consciência superior e você não precisa ter resposta para tudo, e parem de achar que temos que ter resposta para tudo, nós não temos. Nós só precisamos seguir o mapa. O mapa é a Bíblia, siga o mapa. Todo o resto é para te desviar do foco. Se você seguir o mapa, que é a Bíblia, você vai para o caminho certo. Então, quando você começa a ter esse entendimento, e você começa a entender assim, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E aí você começa a ter controle, domínio próprio, domínio do que você fala. Lembrem, nossa língua tem poder da vida e da morte, e nós provaremos daquilo que falamos. Então, quanto mais você tem consciência disso, você vai usando de forma consciente. E você vai usando de forma consciente, você vai mudando a sua percepção de mundo, você vai mudando e melhorando a si. E melhorando a si, você vai estar melhorando o mundo. Porque se cada um de nós melhorarmos a nós, é o que eu falo, pessoas curadas curam pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas. O mundo está cheio de pessoas doentes espiritualmente, emocionalmente, então elas estão atacando porque é o que elas têm. Nós só podemos dar o que temos. Peraí, pessoal. Você quer sair, meu amor? Vai lá. Vai lá. Entende? Nós só podemos dar o que temos. Então, se eu sou uma pessoa que eu tô cheia do Espírito Santo, que eu tô cheia de amor, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer transbordar. Por isso que eu falo, a gente tem que prosperar para transbordar. Eu falo, eu quero prosperar mais e mais e mais e transbordar. Obrigada, profeta do 7, né? Profeta. Deus abençoe. Obrigada, pessoal que está entrando para o Retmi. Entrem para o Retmi. Quem gosta do meu conteúdo, quem quer fazer parte da comunidade aqui. Entrem, e as mulheres que estão aqui, que quiserem trabalhar o seu emocional, investir em vocês, me sigam no @crisbifurco lá no Instagram. Eu não sei se eu tô com... De novo, né? Peraí, pessoal, deixa eu ver se eu consigo... Obrigada, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar o meu... Peraí. Eu preciso sempre... Será que é esse? É. Ó, @crisbifurco, mulheres que se conectam com aquilo que eu falo e querem trabalhar o seu emocional. Lá é minha área profissional. Lá eu não atendo de forma gratuita, tá bom? É tudo por aqui, o gratuito por aqui. Lá é o meu profissional. Eu sou formada em inteligência emocional, por isso que eu falo tanto sobre inteligência emocional dentro do conteúdo, né? Eu tenho ajudado milhares de mulheres desde 2018 a fortalecerem o seu emocional, o seu espiritual e também a prosperar financeiramente, estarem com aquela permissão para prosperar. E eu tenho depoimentos maravilhosos das minhas alunas
certo? Então você pode entrar para minha mentoria, você pode entrar para a Escola de Mulheres, que em breve eu vou lançar a Escola de Mulheres, mas você pode entrar, é um curso imersivo só para mulheres, para fortalecer a sua identidade como mulher virtuosa, tá? E vai ser maravilhoso. É uma jornada de 1 ano juntinho comigo. Todo mês nós vamos nos encontrar uma vez por mês dentro da Escola de Mulheres, online, tá? É pago, tá? Então tem pessoas que perguntam, é gratuito? Não, é pago, tá bom? Então se você tá nesse nível de consciência de já tá na hora de investir em você, me siga no @crisbifurco. Tenho a minha mentoria também, que eu tô abrindo vagas para mentoria. Então se vocês quiserem, só me seguir, meninas, tá bom? Obrigada, comprinha. Deus abençoe vocês todos que estão presenteando a live para apoiar o canal. A gente tem a listinha das coisas do dia, né? Eu não sei como funciona, mas tem ali algumas coisas que você pode contribuir se essas palavras estão te ajudando, se as minhas palavras estão te fortalecendo, ajuda o nosso canal. Tem as florzinhas, tem as metas do dia aí, me ajudem também, tá bom? Porque assim a gente vai crescendo esse perfil maravilhoso que Deus nos presenteou com ele, tá bom? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, tá bom? Deixa eu abrir aqui. A gente tem que fazer o ID, né? Obrigada, Gi. Obrigada, Deus abençoe grandemente. Então, vocês percebem que quando nós estamos tendo esse nível de consciência, a gente vai tendo uma coisa que é acessar o poder de Deus. E quando você acessa o poder de Deus, o inimigo não tem mais força contra você. Vai vir pensamento ruim, você vai repreender, você vai saber que já não é mais obrigada a ficar pensando mal e vou te dizer, vou te libertar agora de uma coisa aqui. Não, você não está ficando louca, nem louco. É o próprio ataque de Satanás na sua mente, então você vai começar agora com poder e autoridade, você vai repreender. Você não vai mais se entupir de remédio porque o psiquiatra mandou você tomar uma caixa de remédio. Você vai repreender, porque é espiritual. Ah, mas e quando a pessoa tem problemas? Aí ela vai no médico, sim, que ela tem questões fisiológicas que a gente não vai descartar, claro. Mas muitos casos poderiam ser tratados através da oração e da fé. Por quê? Você não acredita que Deus ressuscita mortos? Você acha que para Deus o que é curar uma doença? É impossível? Uma doença psíquica, psicológica, uma doença física? Eu creio no Deus que cura tudo, mas não todos. Aqui há uma coisa importante a ser dita. Deus cura tudo, mas não todos. Ele não deixa de ser Deus por isso. Ele cura quem Ele quer e por um motivo. Ele transforma a vida de pessoas quando tem um propósito por trás. E se você entrar nesse nível de consciência, você não vai mais questionar a Deus. Você vai parar com isso. Tudo está sob o controle do Pai. Absolutamente nada fugiu do controle do Senhor. Ele sabe de tudo que está acontecendo no mundo. O mundo é dele. Não é do inimigo, não. O inimigo só tomou posse provisoriamente por um tempo que já está se acabando. Mas tudo pertence a Deus. Terra pertence a Deus, céu, água, a natureza, os animais, as pessoas, tudo pertence a Deus. Só que o inimigo tem acesso por causa do pecado. Até para tocar numa pessoa, Satanás precisa perguntar para Deus: posso tocar? Ele não simplesmente vai fazendo o que ele quer, porque ele não tem autoridade nenhuma. Se você entender isso, você vai fechar todas as frestas, todas as brechas, você vai fechar. Porque aí você vai entender que a permissão de coisas acontecerem na sua vida pode ser vinda, sim, de maldição hereditária, sim, é bíblico. Mas você pode cancelar isso para honra e glória do nome do Senhor. Você pode quebrar a maldição hereditária, porque isso também está na Bíblia. Porque
porque você vai finalizar o processo de dor que vem desde as tuas gerações e vem de gerações e gerações passando. Sofrimento, dor. Você pode fazer o Yom Kippur, que é uma vez por ano. Já fiz o meu segundo. Que é 25 horas de jejum e oração. É poderoso. Eu vou falar muito sobre isso dentro da escola de mulheres. Eu vou falar sobre a Torá, eu vou falar sobre mulher virtuosa, eu vou falar sobre o jejum, né? Esse jejum poderoso. Claro, existem outros jejuns, mas esse é o que o Senhor abre as portas para rever sentenças. O Senhor pode revogar sentenças de dor, sofrimento, de morte na família. O Senhor, Ele pode revogar, e isto acontece uma vez por ano, quando se abre as portas dos céus e o Senhor fala: vamos reavaliar o que você fez de errado, o que você fez de certo, e vamos reescrever a sua história. Então, gente, quando você começa a entrar nesse universo que eu estou simplesmente cada vez indo a mais fundo e mais fundo e mais eu quero. E eu quero ajudar muitas mulheres a viverem a sua versão de mulher virtuosa. Eu falo muito com mulheres, homens são sempre muito bem-vindos nas lives, mas o meu trabalho na área da inteligência emocional e espiritual é com mulheres. Eu tenho esse chamado, eu tenho esse trabalho com mulheres. Fortalecendo as mulheres, a gente fortalece uma nação. Então as mulheres têm que saber o lugar delas, o valor e a responsabilidade delas. Porque quando a gente começa a se colocar nessa posição de mulheres virtuosas, o inimigo perde a força sobre sua casa. Você já pensou se cada mulher que está aqui se levantar com poder e autoridade de Deus e reorganizar a tua vida? Por isso que o Senhor diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a insensata com as próprias mãos a derruba. Eu fui a insensata, eu derrubei mesmo, porque eu era cega, eu era ignorante espiritual, eu não tinha noção que a responsabilidade estava sobre mim na minha casa. Só que por ter hoje a sabedoria que eu tenho, por ter hoje a consciência que eu tenho, eu ajudo outras mulheres a não fazerem o mesmo erro que eu cometi. E vejam, Deus usa quem Ele quer. Muitas das pessoas que foram profetas, que foram pessoas levantadas por Deus, eram pessoas que estavam no pecado e Deus foi lá, tirou, lavou, transformou, colocou elas no lugar certo e disse: agora vá. E ajude os seus outros irmãos a se consertarem também. Eis-me aqui. Amém? Glória a Deus por isso, porque Ele não desistiu de mim. Eu agradeço todos os dias isso. Senhor, obrigada por não ter desistido de mim, por me tirar das mãos de Satanás, por me tirar dos cativeiros, por me preparar. Eu devo a Ti a minha vida toda. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar os meus irmãos. E eis-me aqui. É por isso que eu falo com tanta autoridade, porque não sou mais eu que vivo em mim, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim é que fala com vocês. Não é sobre Cris, é sobre a Nitz. Cris, meu nome de nascença, nome terrestre. Nitzavá, Yehuda, meu nome espiritual. Sim, Deus me revelou. Meu nome espiritual é Nitzavá. Nitz é meu nome espiritual. O Senhor muda nomes. O Senhor muda sentenças. Quem disse que Deus não pode mudar o seu também? Deus pode tudo. Ele é o que Ele quiser, Ele é o eu sou, Ele é inexplicável a nossa consciência humana. Não tem como explicar Deus. Tem vezes que eu oro, que eu estou lá no meu devocional e eu estou inundada da presença do Espírito Santo e eu falo: Pai, eu que sou uma pessoa culta, estudada, capacitada, na Tua presença eu fico sem voz. Nitz é Nitzavá, chamada de Deus da tribo de Judá. É lindo o significado. Nitzavá El Yehuda, chamada de Deus da tribo de Judá. É a tradução.
Needs é um apelido porque não cabia todo aqui. Então ficou Needs. Se você me chamar de Needs, se você me chamar de Cris, você está chamando a mesma pessoa. Amém? Tá bom? Gente, isso não foi da minha cabeça. Isso foi revelado para mim no meu primeiro Yom Kippur. Porque eu me entreguei, falei, Senhor, meu corpo é teu, minha vida é sua, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo é teu, eu não sou mais eu. Foi muito forte. E aí o Senhor me revelou, você é minha chamada, você é minha atalaia, vá lá, tira a venda dos olhos dos meus filhos, porque eu vou operar, e vocês não têm noção o que tem acontecido. Todas as pessoas que foram tocadas profundamente através de vídeos meus, lives minhas, eu dou todo o mérito a Deus, não é meu mérito, eu não tenho poder algum. Vocês têm que adorar a Deus, vocês têm que louvar a Deus, vocês têm que agradecer a Deus, vocês têm que se voltar para Deus, porque é Ele, é tudo dele, é para Ele, por Ele. Amém. Eu já me sinto honrada em falar o nome dEle. Eu falo com muita reverência a Deus, diferente de muitos que usam a palavra para manipular pessoas. Eu falo com adoração sincera. Eu falo para Deus, Senhor, por mim eu não faria mais nada, eu nem trabalharia, eu viveria só para pregar e falar do Senhor. Eu não sou pastora, tá? É bom falar isso, eu não sou pastora, eu não sou profeta. Não, eu simplesmente fui levantada por Deus e o Senhor usa quem Ele quiser. E a maioria das pessoas que andaram com Jesus eram os tortos, perdidos, que foram consertados e começaram a seguir a Jesus. Eu sou uma delas. Amém? E eu decidi abandonar o mundo e viver para Deus. É uma escolha. Tem um preço ser pago? Com certeza. E quantas vezes eu sou atacada aqui? E muitos já sabem. Mas eu não vou desistir. Porque eu sei a quem eu pertenço. Eu quero que vocês tenham essa certeza de quem vocês são. Eu quero que vocês se fortaleçam espiritualmente de tal forma que vocês vão usar da autoridade que Deus já te deu para vocês expulsar demônios, para vocês curarem enfermos, para vocês viverem o que o Senhor Jesus fez e muito mais. E a palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor tem um chamado para mim, eu não sei até onde vai, mas eu já disse, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade acima da minha. Eu posso pedir as minhas coisas, sim, sou humana, sou emocional, tenho sonhos, mas a minha vida tem, o dia que eu nasci, o dia que eu vou partir, está na mão de Deus, Ele que sabe. Eu peço, Senhor, só me deixa viver muito tempo para eu poder fazer a maior ajuda que eu puder, o maior número de pessoas que eu puder alcançar neste mundo antes de eu partir. Me permita viver suficientemente para poder ajudar um monte de gente a sair da cegueira espiritual dentro e fora da igreja. Vocês não estão entendendo o nível de consciência que eu tenho hoje. Vocês não estão entendendo. E eu não sou melhor que ninguém, não. Eu só me pus à disposição de Deus, é só isso. E aí quando você se põe à disposição de Deus, os inimigos de Deus se tornam meus inimigos. E os meus inimigos são inimigos de Deus. Por isso eu não tenho mais medo dos levantes contra mim. Porque não sou mais eu que cuido de mim, mas o Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. E eu sei que Ele cuida muito melhor de mim do que eu a mim mesma. Então eu me entreguei. Porque o mundo espiritual está aqui, meus irmãos. Você não vê, mas você sente. Você vê, você não vê, mas você sente. Você sabe do que eu estou falando. Tanto o bem quanto o mal, você não vê, mas você sente. Verdade ou não? Coloca a verdade se você concorda comigo. Nós sabemos que o mundo espiritual é real. A nossa visão é que é limitada nessa terceira dimensão. Mas isso não significa que não exista. E eu fico hoje pensativa.
Como pode ainda hoje existir pessoas que não creem em Deus? Como pode alguém ainda nessa dimensão, nesse momento que a gente está, duvidar da existência de Deus? É muito triste a gente ver muitos lugares, não só no Brasil, mas em muitos países, onde tem muitas pessoas que estão mortas vivas. Mortas vivas. Eu já vi, por exemplo, pessoas fazendo aquela pergunta, você sabe, quem que já viu? O cara chega pra pessoa e fala, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? E a pessoa faz, quem já viu isso? Ore por ela, Solange. Não tente convencê-la não, mas ore por ela, para Deus tirar a venda dos olhos dela. Vocês querem ajudar os seus irmãos em Cristo? Comece a orar assim, Pai, em nome de Jesus, sempre coloque o nome de Jesus, porque é pelo sangue de Jesus que nós podemos falar com Deus. Tire toda a cegueira espiritual e física dessa pessoa. Senhor, toca no coração dela, fazei ela dócil aos vossos conselhos. Vocês são importantes para Deus, vocês precisam ser o sal da terra. Não é só eu que venho aqui falar, vocês têm total autoridade do Senhor de ir lá e fazer aquilo que tem que ser feito, que é orar pelo próximo, amar ao próximo, intervir em oração. Não é para brigar, discutir, nem tentar enfiar a Bíblia goela abaixo, não é assim. Deus não te obrigou a nada, você foi porque você quis, porque você chegou no teu limite de pecado e você falou, agora eu não aguento mais. 90%, 99% das pessoas vão para Deus pela dor, não pelo amor. Eu fui uma delas. Tem os que vão pelo amor, são raros. Muito raros. A maioria vai pela dor. E tá tudo bem. Porque Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe que nós somos limitados. Por isso que Ele já nos deixou o Espírito Santo, que é para mostrar, mostre para eles o que é errado, o que é certo, o que é bom, o que é mal, o que devem fazer ou não. O Espírito Santo, ele é um consolador, mas ele é muito mais que isso. Eu vou fazer uma live só falando sobre a maravilha do Espírito Santo. Quem quer que eu faça uma live só explicando quem é o Espírito Santo? Como se relacionar com Ele? Como ter acesso ao Espírito Santo? Quem quer eu faço uma live aqui? Coloca, eu quero. Que eu vou te ensinar a se relacionar com o Espírito Santo. Se você já gosta do Espírito Santo, você vai se apaixonar mais ainda por ele. Falo também sobre jejum. Deixa eu anotar aqui umas coisas que vocês estão pedindo. Peraí. Certo? Eu tô anotando. Deixa eu ver aqui. Então, meus irmãos, eu quero que vocês comecem a elevar a sua consciência espiritual, porque isso vai te libertar. Libertar. Eu quero te libertar. Eu quero, sabe quem que eu sou também? Eu sou a Atalaia, que é aquela que lá do monte vai e mostra para as pessoas dizendo, ei, o inimigo tá chegando, vá por aqui. Aqui é o caminho para você se proteger. Mas eu também sou aquela pessoa que na calada da madrugada vai nos lugares mais obscuros e vendo pessoas presas nas suas cadeias. Imagina um lugar sujo, imundo, cheio de gente presa, tipo uma prisão. Lugar ruim. Num lugar feio, escuro, cheio de celas, sabe? Que nem buraco no chão, cheio de gente presa. Eu sou aquela pessoa que vou lá de madrugada e abro os portões. Amém? Porque eu não vou sozinha. Eu vou junto com o Espírito Santo. E com os anjos do Senhor, porque tem vários anjos me protegendo.
E o que eu faço com vocês aqui nessas lives é tirar vocês dos cativeiros, das crenças limitantes, das prisões espirituais. Por isso que eu impacto tão fortemente pessoas, não é por acaso. Eu sou guiada por Deus. Ele diz, vai lá, tira a venda dos olhos dos meus filhos, porque eu vou operar. Quem opera? É Deus. Eu só obedeço. Ele fala, vai lá, tira a venda dos olhos, vai lá, fale a verdade. Eles precisam saber a verdade, eles estão sendo manipulados, eles estão sendo totalmente desviados do que eu quero para eles. Eu não preciso ter troféu, eu não preciso ter bottom de pastora da igreja XYZ, não. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Como diz o Senhor, tudo é vaidade. Para Ele é o espiritual que importa. E o que eu sou para Deus no espiritual? Isso que importa. Porque se eu saio da questão do desejo, do reconhecimento, eu não vou negar para vocês, é maravilhoso demais ver o tanto de depoimento de pessoas, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui transformada, minha vida está mudando, é maravilhoso, eu não vou dizer que não é, eu amo os depoimentos de vocês, tanto é que eu salvo todos eles, e eu agradeço a Deus por o Senhor estar usando a minha vida para vocês chegarem nesse nível, mas todo o mérito é dele e não é meu. Todo o mérito é dele, não é meu. Eu falo, Senhor, eu jamais conseguiria fazer qualquer coisa se não fosse com o Senhor. Isso é humildade. Que você não vê muitas pessoas tendo por aí, porque elas já estão cheias do orgulho. Tem pessoas que são usadas por Deus, mas já desviaram o foco. Porque começaram a ter acesso a uma autoridade tão grande, muitos pastores, eles estão cheios de orgulho, como se você só pudesse chegar a Deus através deles. E o Senhor não se agrada disso. Todos somos iguais aos olhos do Senhor. Eu já li isso na Bíblia. Não chame pastor de pai, não chame pastor de mãe, você não tem outro a não ser o próprio Deus. Ele mesmo diz para as pessoas não se distraírem com o mundo. Não se distraia com as coisas do mundo, com os seus olhos cheios nas coisas. Comece a olhar para o céu, comece a se relacionar com Deus no secreto. Quando você for orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Na medida certa, no dia certo, da forma certa, é no secreto. Tudo que o Senhor diz para nós fazermos, perceba que é no secreto. Quando você ajudar que uma mão que você dá com a mão direita, que a esquerda não saiba, sabe esse tipo de coisa? E aí você começa a entender o mundo espiritual, é esse que eu ensino às minhas alunas, inclusive. É sobre o mundo espiritual. E vivermos em harmonia, em paz, porque as coisas de Deus só funcionam na limpeza, organização e harmonia. Eu estou buscando isso para a minha vida e eu estou transbordando isso na vida de vocês todos os dias aqui. Então, se você quer ajuda minha por aqui, continue nas lives que são gratuitas todos os dias. E está subindo para o YouTube, Cris Bifurco. Tá? Já me segue lá no YouTube, esqueci de avisar vocês, pessoal, mas agora eu também tô lá no YouTube. Eu acho que é Cris Bifurco, né? Quem puder ir lá dar uma olhada e falar aqui pra gente, porque eu não lembro, pessoal, porque tem um profissional que me ajuda a subir. Alguns vídeos aqui estão subindo pro YouTube também. Certo? Meus horários é normalmente, né, das 8 da manhã às 9h30. Por aqui. Todos os dias, de segunda a sábado. Cris Bifurco, Dani, obrigada. Então eu tô no Instagram, @CrisBifurco, tá? No YouTube, Cris Bifurco. Me sigam lá também. Porque por lá eu vou começar a fazer vídeos exclusivos por lá.
uma Bíblia, eu vou te indicar a que eu tenho, mas depois eu vou falar, depois eu vou estudar mais sobre isso, porque eu quero outras Bíblias. Eu gosto dessa, mas tem algumas questões que eu acho que não são fáceis para estudar. A minha é essa daqui, ó, a Bíblia da Mulher. Mas eu ainda tenho desejo de conhecer outras Bíblias. Eu estou estudando muito por essa daqui, ó, pra vocês terem uma ideia do tanto que eu estudo, tá? Mas eu não estudo só por ela, certo? Eu busco outras formas também de estudar, como com os irmãos que são estudiosos da palavra. Eu sou pesquisadora, eu sou estudiosa, tanto da parte da palavra de Deus, né? A questão da Torá, que eu vou começar a estudar. Então vocês vão ficar ricos, vocês vão ficar milionários de informação aqui através do meu perfil. E quem quiser trabalhar suas emoções, as mulheres que querem investir em si, sair da escassez, da pobreza mental, do baixo senso de merecimento, que já tem resultado financeiro e podem investir alto, tá? Porque minha mentoria não é barata, eu sei. Não é para todas, infelizmente eu não consigo atender porque é muito esforço, é muito trabalho, então tem o seu valor, né? Mas eu tô abrindo vagas para minha mentoria, tá bom? Mentoria Safira, tem a mentoria Diamante e a mentoria Safira. Qual que é o trabalho? São 3 meses que eu olho para você, para sua dor, para sua necessidade. Eu vou lá, faço uma anamnese do seu problema para você sair dele. É bem objetivo, é tipo sair da dor, sair do problema, tá? Minha mentoria Safira tá 5.000 e a mentoria Diamante 10.000, tá? Ou você pode entrar para a Escola de Mulheres, que custa 697 ou 997, se eu não me engano, que é com um encontro, entende? Com um encontro por mês, tá bom? Ok? Eu não tenho vergonha de falar o meu valor de trabalho. Eu estudei, investi anos. Eu estudei e investi muito alto para minha capacitação. Eu tenho orgulho de falar e até acho barato. E vou te dizer, entrou uma aluna para mim na minha mentoria, na mentoria Safira, eu tenho salvo isso. Ela falou: Cris, a sua mentoria é barata diante de o que você está fazendo na minha vida. E ela só está 2 semanas. A vida da mulher já começou a mudar. Então, se eu trago resultado, é que nem aquela história do avião que não sai do chão. É um avião, não sai do chão. Já tentaram arrumar de todas as formas e não conseguem. Aí chega uma pessoa com um parafuso. Tá faltando só aquele parafuso para o avião sair do chão. E aí a pessoa chega lá e fala assim: olha, já mandei arrumar, já paguei isso, já gastei aquilo, e o avião não sai do chão. E a pessoa fala: ah, tá, peraí, deixa eu ver. Foi lá, um parafuso, foi lá, colocou, falou: agora tá tudo certo, pode voar. Pode fazer o teste. Aí o cara faz o teste, o avião perfeito, nem barulho tem. Nossa, perfeito, maravilhoso. Quanto custa? 50 mil reais. O quê? Um parafuso custa 50 mil reais? Não. É você ter voado. É você ter saído do chão que custa 50 mil reais. Não é o parafuso. Então eu quero que vocês entendam que vocês precisam sair da escassez. Eu, quando sair da escassez, eu vou falar uma coisa pra vocês. Escassez é quando a gente acha que a gente não merece pagar alto por nós. Não é sobre a Cris, é sobre você. Amém, glória a Deus. E posso te falar, a minha aluna, eu tô fazendo só uma observação, porque de fato, tá? Isso é mentalidade. Mentalidade. Nossa mentalidade tem que mudar. Quando a gente sai do raso, e eu não saía do raso, gente, eu queria tudo de graça. Lá atrás eu era uma pessoa tão escassa que eu só queria que era de graça, só de graça, minha vida não andava. Eu pegava milhões de dicas gratuitas de profissionais e não saía do lugar. E eu só queria coisa de graça, de graça, de graça, ou baratinho, baratinho. Comprei milhões de cursos baratinho, não aprendia nada. Não saía do lugar. O dia que eu investi, falei assim, eu vou investir 15 mil reais em mim. Foi aí que houve a ruptura. Eu falei, caraca, eu tava pensando de um jeito e o mundo é diferente. Eu saí da escassez. Eu aumentei o meu senso de merecimento.
Então, quando vocês pensarem em algo, não pensa no preço, pensa no valor antes. Vale você sair da dor? Se for para sair da dor, você pagaria quanto? É como se fosse por exemplo, se você está com uma doença, você já tentou de tudo, e alguém vem com um remédio que fala, isso aqui vai te curar, de verdade. Você pagaria quanto para ter a cura da sua doença? Percebe? Não tem preço. Você fala, eu quero ser curado, mas você quer ser curado como? Entende? Então nós precisamos ter esse senso de merecimento alto, muito alto. Você é caro, você é cara. Põe isso na sua cabeça. Você é caro e você é cara. O que tem valor não tem preço. Exatamente, Sandra. Mas, gente, isso é assunto para quem está preparado com a mente para poder ir para esse nível, certo? Mas eu não tenho vergonha de falar do valor que eu cobro hoje. E é maravilhoso ver alunas prosperar, porque eu faço metas e o propósito é você sair rápido da sua dor, porque o meu objetivo é te curar da tua dor emocional e do teu problema que você tá. Você não quer resolver? Em 3 meses eu mudo tua mente. Em 3 meses eu tiro você do lugar que você tá. Se você fizer o que eu te orientar, eu tenho depoimentos para provar isso. Eu tenho alunas vivendo isso hoje. Dela dizer, Cris, o preço que você cobra é barato perto do que você tá fazendo na minha vida. Gente, é de emocionar ver. Entende? E aí, eu fico muito feliz, porque eu falo, poxa, a pessoa está me ajudando, está valorizando o meu conhecimento, sei lá quantos anos faz que eu estudo já, quanto eu já investi, eu nem sei mais, eu já perdi as contas de quanto financeiramente eu já investi, porque é curso, é treinamento, é imersões, é estudo, é dedicação, e a pessoa valorizar o meu trabalho, isso é maravilhoso, porque isso também diz dela, sobre o caráter dela. A pessoa que valoriza o trabalho do outro é uma pessoa de alto valor. Nunca devemos pôr o preço no trabalho de ninguém, porque nós não sabemos quanto essa pessoa gastou de vida, de tempo, de dinheiro para se capacitar. Agora a gente tem que ficar atento, né? Porque não vou negar, tem os que aproveitam, os que abusam, os que vendem pão, não, como é que é? Vendem uma coisa e entrega outra. Tem, gente. Eu nem tiro a razão de algumas pessoas ficarem um pouco receosas, mas você quer saber? Não sou eu que tenho que falar de mim. Você quer saber se a pessoa é boa? Vai ver os depoimentos. Aí você vai ver se é verdade ou não. Se a pessoa está só na garganta ou se ela realmente tem resultado, se ela faz resultado na vida das pessoas. Não sou o que eu falo que eu sou capaz de fazer, mas é o que dizem de mim. Por isso que eu tenho tanta segurança. Eu tenho segurança do que eu entrego, eu tenho segurança do que eu faço. Primeiro porque eu não trabalho sozinha, Deus é meu sócio. E eu tenho uma meta de dízimo. Falei, pai, eu quero chegar a X dízimo. Me ajuda, porque nós temos um trabalho grande aqui. Amém? Então valorize o trabalho do outro, para você ser valorizado. Tá bom? Ok? Valorize para você ser valorizado. Comece a olhar isso e falar assim, nossa, é justo. Se for para mudar a vida da pessoa de verdade, é justo. Obrigada, Adriano. Então, o que eu quero que vocês façam? Gente, Cris, eu não posso. Fique nas lives gratuitas todos os dias. Eu tenho ajudado milhares de pessoas. Tem gente que fala, Cris, só com as suas lives a minha cabeça está abrindo, minha mente está mudando, meu jeito de viver está sendo wow. Gente, eu tenho milhares de depoimentos. Entende? Entende? Quem quer, gente. Quem não quer, tá tudo bem. Sai dessa tentativa de desvalorizar o outro, de desmerecer o outro. Sai disso. Isso é uma perda de tempo, né? E tempo é vida. Então, assim, faz o teu. Faz o que você pode de melhor para as pessoas. Eu, graças a Deus, tenho ajudado milhares de pessoas com as minhas lives gratuitas. Então eu estou muito tranquila sobre isso. Eu faço o bem.
Eu não uso o meu tempo para prejudicar ninguém. Eu uso o meu tempo para ajudar pessoas. Eu uso o meu tempo para fazer o meu trabalho. Então aqui, todos os dias, de segunda a sábado, você que quer, eu te entrego de forma gratuita. Eu não cobro nada para falar da palavra do Senhor aqui. Agora, o meu trabalho na parte da inteligência emocional, lá eu investi alto e é caro se capacitar, e é caro, o meu tempo é caro, minha hora é cara, e eu valorizo inclusive o tempo das pessoas. Por isso eu tenho uma sessão que eu chamo sessão estratégica, onde eu faço uma reunião sem custo, né, de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos com a mulher, com a dama, que eu chamo de dama, para entender o que ela quer resolver. Qual é o problema que ela quer resolver? É emocional? É se aproximar mais de Deus? É na parte financeira? É posicionamento? É mudança de carreira? Qual é o problema que ela quer resolver? Então eu paro a minha vida, eu paro de cuidar das pessoas que eu já cuido para ouvi-la. E para entender aonde que é o problema. E aí a gente vai fazer juntas, a gente vai traçar uma meta. 3 meses para você sair disso. Quanto vale? 3 meses para você sair dessa dor. É ousado a minha proposta. Eu sei que é. Mas é para quem está realmente nesse nível de realmente sair da escassez. E eu sei, como uma profissional da área da inteligência emocional, que tem muitas pessoas que não estão preparadas. Não é nem pelo valor, não é nem pelo preço, mas não estão preparadas para sair do problema. Tem gente que está viciada em reclamar. Tem gente que só quer desabafar, não quer resolver o problema. Parece loucura, mas eu lido com isso há anos. Tem pessoas que só querem desabafar, não querem sair do problema, porque ela se apegou tanto ao problema, que o problema é o seu ponto de apoio, é o problema. Então ela pega o problema e ela diz assim, olha, eu vivo isso. Aí se eu falo, tá bom, tem uma maneira de sair disso, vamos? Ela diz, não, prefiro ficar na dor. E tá tudo bem, são livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos. Entende? Nós que escolhemos, nós temos o livre-arbítrio de ficar na dor, ou nós temos o livre-arbítrio de sair da dor. Para sair, muitas vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes você pode sair sozinha, se você é uma pessoa que é estudiosa, autodidata, que estuda sozinha, que consegue. São raras as pessoas. Nós precisamos de ajuda profissional. Certo? Então, pois é, a Patrícia falando, ó, conheço pessoas próximas, família que não quer. Então, tem pessoas que são viciadas em murmurar. E eu, como profissional na área da saúde emocional, né, na parte da inteligência emocional, e uma filha de Deus, eu enxergo, gente, de outro nível. Não é só uma questão, não é só espiritual e também não é só fisiológico, é um conjunto de coisas. Aí você precisa entender o que prende a pessoa. Eu chamo de pontos cegos. Quais são os seus pontos cegos? Que você não está enxergando. E se você continuar onde você está, você vai continuar no mesmo lugar. Porque o que você sabe te trouxe até aqui. Mas como é que você faz para sair daqui para outro lugar se você não está enxergando? Eu digo que é como se fosse um quarto fechado, escuro, que você não vê a porta. Estar preso numa situação emocional é como se você estivesse dentro de um quarto fechado, com a luz apagada, que você não sabe que lado que você está, e você fica tateando a parede para sair, mas você não consegue, porque você não enxerga. E aí vem a Cris com a lamparina e diz, é por aqui. A saída é por aqui. É isso que Deus me capacitou. E aí eu vou lá e tiro você do seu escuridão, da tua prisão. Quanto custa? Quanto custa tirar você dessa dor? Quanto custa? Pense nisso. Bora lá? Terminando aqui. Então,
Quando nós temos acesso à informação, nós nos tornamos pessoas fortes, capacitadas, preparadas para enfrentar qualquer situação. E aí o Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não precisa andar mais em ansiedade, você não precisa andar mais no medo, você não precisa mais achar que não é para você as coisas da vida, você não precisa mais ficar abraçada à dor e o problema e sofrimento achando que não tem solução. Você pode viver a vida leve. Eu te proponho a você ter uma vida leve. Uma vida onde você vai enfrentar os desafios, mas ele não vai mais entrar nas suas células. O problema ele vai ficar externo ao seu emocional. Você vai olhar o problema como sendo algo, como um objeto. Isso aqui é uma dor. Isso aqui é uma dor, não vai entrar em mim mais. É uma dor que eu vou olhar e vou falar: bom, eu preciso resolver isso aqui. Tá aqui. A hora que eu puder eu vou resolver isso. Não vai mais ser o seu emocional consumido por causa desse problema. Porque você vai enxergar o problema como algo resolvível, e é. Mas você precisa deixar Deus agir no teu coração. Deus, ele precisa de silêncio, calmaria. Deus trabalha na ordem. O tempo de Deus é perfeito. Lembrem disso. O tempo de Deus é perfeito. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Porque se você fala que quer que seja feita a vontade de Deus, mas você quer manipular do seu jeito, então eu oro, eu falo assim, por isso que eu falo para vocês, quando vocês começarem a ler a Bíblia, por exemplo, não leia mais a Bíblia como um livro. Eu te convido a você ler a Bíblia como um lugar sagrado, literalmente como ele é. A Bíblia é um lugar sagrado. Entra na presença do Senhor no secreto do teu quarto, abra a palavra e se conecte com cada frase. Mergulhe, visualize. Busque entendimento de cada frase, de cada passagem. Para você sair da escassez espiritual, para você sair da cegueira espiritual, você precisa se permitir avançar, crescer, prosperar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Você precisa permitir que Deus haja na sua vida, porque muitas vezes a escassez está por causa da nossa própria limitação de consciência. E a nossa limitação de consciência, ela faz com que nós fiquemos presos numa mesma consciência, nós não saímos dali, porque parece que o mundo é aquilo e na verdade não é. O mundo não é só isso que você enxerga. Eu te convido a sair desse quarto escuro, sai desse quarto escuro. Se você conseguir, faça isso sozinha. Tem gente que faz, é mais difícil? É, mas tem como sair sozinha, mas você vai ter que se esforçar mais. E tá tudo bem. Tá bom? Mas façam isso, na palavra do Senhor, leia a palavra com intencionalidade. Qual é a tua intencionalidade a partir de hoje para ler a Bíblia? Você vai ler parte por parte, tenha um caderno de estudo. É maravilhoso, tem um caderno só para você pegar os ensinamentos da passagem, por exemplo, da Ezequiel capítulo 37. O que o Senhor está falando com você nessa passagem? Porque tem vários ensinamentos, gente. Em cada trecho tem um ensinamento, tem vários ensinamentos. Cada vez que você lê a Bíblia, tem pessoas que falam, né? Cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo algo. Eu já li a Bíblia várias vezes e cada vez que eu leio, parece que eu vejo algo que eu não vi antes. É claro, porque o Senhor, ele vai nos revelando, ele vai nos mostrando. A sua consciência, quando vai evoluindo, deixa eu te falar uma coisa, quando você tem uma capacidade, por exemplo,
Quando você tem um dom, você tem uma capacidade para uma determinada coisa. Você já nasceu com esse talento, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor. E você não estuda, você não se capacita, você não se qualifica, mas você tem uma consciência. Ótimo, você já tem uma consciência, que muitas vezes outros não têm. Agora imagina você começar a estudar mais sobre isso. Com quem sabe mais que você. Uma graduação, uma faculdade. A sua mente vai expandir. Ela vai fazer assim. Antes você estava vendo limitadamente e de repente você começa a estudar, se capacitar, sua mente vai abrindo. E aí você vai enxergar coisas que você não enxergava, possibilidades que você não via. Você vai acessar uma consciência diferente, você vai começar a ter mais criatividade, as suas sinapses neurais vão trabalhar de maneira diferente, você vai ter sensações diferentes. Observe, tudo é espiritual. E aí quando você começa a elevar a tua consciência espiritual, você vai ter uma percepção mais aguçada das coisas à sua volta. Por exemplo, se até mesmo dentro da sua casa, eu quero que você diga se isso faz sentido para você. Se você está na sua casa, existe uma ambiência, existe uma energia. Chega alguém estranho, não importa quem seja, da família, conhecido, desconhecido, que veio fazer um serviço, ou uma funcionária que veio limpar a casa, muda a energia do ambiente. Quem já observou isso? Quem já sentiu isso? Porque eu tenho uma sensibilidade exacerbada espiritual para isso. Mas não é todo mundo que tem. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas você sente que quando a pessoa foi embora, parece que ela não foi embora de verdade. Ainda a energia está lá. Não muda a ambiência. Não muda a percepção. Hoje, raríssimas vezes alguém entra na minha casa. Amém? Bom trabalho, Adriano. Entende? Percebe? Você percebe que muda a ambiência. Por que lugares muito cheios acabam ficando a nossa mente turbulenta, cheia de pensamentos? Por exemplo, lugares exemplo, shoppings, aeroportos, lugares, shows, onde tem muita gente. O tipo de energia que está ali está misturada. Então você mistura pó. Imagina você misturando água limpa, vamos supor que você está lá se purificando, né? Buscando a Deus, tá na paz e tal, não sei o que. Aí você foi para um ambiente contaminado. A igreja é um lugar que você pode estar cheio de gente doente, mas ela é um lugar propício para você se curar. Você está buscando Deus, lá é diferente. Aeroporto, né? É um lugar muito, assim, aeroporto acontece muitas coisas ruins, é que a gente não vê os bastidores, algumas coisas a gente já ficou sabendo, né? Sequestro de pessoas e tudo mais. É um ambiente hostil. Todo lugar onde tem coisa boa e ruim é um ambiente hostil para nós. E nosso lar é um templo. Por isso que você não pode deixar qualquer pessoa entrar. É um lugar sagrado. Tua casa é um lugar sagrado, não é qualquer pessoa que pode entrar. Vocês estão percebendo como isso é sutil, mas é real? Então, a gente está falando de energia. Somos pura energia. Você precisa fortalecer a sua energia para você não se contaminar. Você vai andar por esses lugares, você vai viver, você vai interagir com as pessoas, mas isso não pode entrar em você mais. É disso que eu estou falando. Você vai sair blindada, você vai voltar blindada. Você vai sair blindado, você vai voltar blindado. Quem entrar na sua casa antes, você ora. Gente, aconteceu uma coisa uma vez, só para finalizar aqui. Aconteceu uma vez uma coisa muito, muito louca. Eu estava fazendo oração na minha casa e aí eu orei, pedindo, porque eu ia receber pessoas na minha casa e eu disse assim, em oração: em nome de Jesus, que toda energia maligna fique para fora.
Que qualquer pessoa que entrar na minha casa agora entra com energia boa, que toda energia ruim fique para fora, que não entre na minha casa. Falei com Deus, orei, tá tudo certo. Chegaram as pessoas. As pessoas entraram, eram pessoas de Deus, tá? Eram pessoas de Deus. Vieram, tal, oraram, não sei o que, não sei o que lá, ficamos batendo papo, não sei o que, foram embora. Quando essas pessoas foram embora, sabe o que eu vi na porta do meu apartamento? Que é um lugar que não tem janelas, detalhe, só tem uma frestinha de uma entre um bloco e outro, tem uma frestinha, que é a frestinha que cabe, tipo 2, 3 dedos cabe, né, na fresta, que entra ar no corredor, mas tudo fechado. Eu moro aqui há 3 anos. Não, pior do que isso. Vocês vão desacreditar o que eu vou falar pra vocês. Mas, depois que as pessoas saíram, quando eu olhei pro canto da minha porta, tinha um morcego, bem daquele preto, pequeno, morto, na porta do meu apartamento. Um morcego na porta do meu apartamento. Vocês podem achar que foi coincidência? Não foi, foi espiritual. E aquilo pra mim foi uma revelação muito, muito grande, porque nunca, exatamente, nunca. E eu, gente, nem tem a ver com vizinhos, porque meus são os amores, a gente se dá super bem, aqui todo mundo é querido, aqui não tem nada, gente, eu não faço barulho, ninguém tem nada contra mim, tá? Não tem nada de coisa assim, foi alguém que pôs. Não, não foi, foi espiritual. O negócio foi espiritual, porque para me revelar, para mostrar o que era mal, o que era das coisas ruins, ficou para fora. E eu não pus a mão, né? Porque eu não tive coragem. Chamei a síndica e ela foi, tadinha, filhotinho. Eu falei, tadinho, longe de mim. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu fiquei muito impactada, porque foi assim, o mundo espiritual se revelou de forma física. O que era mal ficou pra fora. Tá bom pra vocês? Então orem, meus irmãos. Orem. Orem ao sair, orem ao voltar. Orem, inclusive eu quero fazer uma live, eu vou até anotar isso porque senão eu esqueço. Eu quero fazer uma live falando para vocês, sobre vocês usarem a palavra. Live sobre orar. Eu vou fazer uma live depois, eu já anotei, tem 3 lives para fazer. Nós vamos fazer uma live sobre o Espírito Santo, nós vamos fazer uma live sobre jejum das 25 horas, falando mais sobre isso, que é o do Yom Kippur, né? E eu vou fazer uma live sobre orar sobre água. Eu vou falar sobre como você deve orar sobre as coisas na sua casa, sobre a água que passa no cano da sua casa. Eu vou falar, eu vou te explicar o poder da oração, da palavra sobre as coisas, pessoas. Você nunca mais vai ser a pessoa que você é depois que você souber o que eu vou te entregar. Então já me segue, certo? Lembrando que eu também estou no YouTube agora, Cris Bifurco, me segue lá, já tem algumas aulas que eu subi lá. E eu vou, aqui a gente tem um modelo, né, um formato, que aqui nós estamos fazendo essas lives por aqui nesse canal no TikTok, mas lá eu vou também gravar outras aulas específicas para o perfil, que aí o formato é diferente, né? Porque esse aqui tá no vertical e lá a gente tem que gravar de forma horizontal para ficar a tela toda cheia. Então, aos pouquinhos a gente vai... Mas aqui a gente está construindo o quê? Um legado, meus irmãos. Aqui nós estamos construindo o quê? Uma comunidade de pessoas fortalecidas espiritualmente. Amém? Em breve vou falar também sobre a Escola de Mulheres Virtuosas. Vocês já vão se preparando, mulheres, para dar esse passo de fé, esse passo de ruptura da velha criatura para a nova criatura, tá bom? E já me sigam no @crisbifurco para vocês participarem das minhas ações na área da inteligência emocional, no fortalecimento espiritual das mulheres, tá bom? E aqui eu também tenho um perfil, que é o Cris Bifurco Oficial, que eu vou começar a fazer vídeos específicos sobre fortalecimento emocional. Tá? Então tem esses perfis aí que eu quero que você faça parte de todos, porque em um e outro você vai me ver conteúdos, vão ter conteúdos que também vão ser exclusivos de cada perfil, e é para o teu crescimento, para o teu fortalecimento. Amém?
Então, eu espero que vocês tenham gostado da live. Já começa a seguir quem é novo e faça parte da nossa comunidade aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã às 8 eu te espero. Tchau, tchau.